Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de probabilidade envolvendo o grupo de pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos ver como é cobrado esse assunto em provas de concurso. Olha só, pessoal, questão número 1, questão da banca FGV, dizia o seguinte: uma equipe de trabalho reúne 4 auditores e 6 analistas. Então, tem aqui uma quantidade, observe que é um grupo de auditores e eu tenho agora um grupo de 6 analistas. Se 3 pessoas dessa equipe forem selecionadas aleatoriamente para formar um pequeno grupo, uma questão envolvendo probabilidade na formação de grupo, né? Pequeno grupo de trabalho. A probabilidade, questão de probabilidade de que esse grupo seja formado por 2 analistas e um auditor é igual a. Então, novamente, se eu quero trabalhar com probabilidade, aqui no nosso canal já tem várias questões resolvidas, várias dicas de como acertar as questões de probabilidade, e a gente aprendeu que probabilidade utilizamos a nossa querida regra do pote. Então, se eu quero trabalhar ou quero encontrar a probabilidade que o comando da questão te pede, eu tenho que encontrar o O e o T. Probabilidade é uma razão, é uma divisão, onde eu vou ter aqui meu espaço amostral junto ao meu espaço amostral, né, o total de possibilidade, que é o T, onde eu vou selecionar uma parte desse total, que é meu evento. O evento é o O e o espaço amostral é o T. Então, nossa missão é encontrar quem é o O e encontrar quem é o T. Olha só como é que vai funcionar. Essa equipe quer ser formada por quantas pessoas? São 3 pessoas. Ó. Então, vou selecionar 3 pessoas dessa equipe. Qual é a orientação? Coloca lá, você colocar 3 tracinhos para representar aqui as pessoas. Ó. Coloquei aqui os 3 tracinhos, né? E ele diz que vai ser formado de que maneira? 2 é analistas e 1 é auditor. Então, eu vou colocar aqui o cálculo por combinação. Aqui a gente vai fazer análise dentro desse comando da questão envolvendo combinação. Então, combinação, a ordem não importa. Então, eu vou escolher aqui 2 analistas. Vou colocar aqui esse AN representando como sendo um analista. Aqui está um analista. Aqui está o outro analista. São 2 analistas. Coloquei aqui. E o outro agora tem que ser um auditor. Vou colocar aqui o A, o D, para representar aqui o auditor. Como é que funciona calcular probabilidade envolvendo grupos de pessoas? Sempre você começa aqui pelo T. Ó. Sempre você começa aqui pelo T, que é bem tranquilo. Você vai contar quantas pessoas tem no comando da questão. Eu tenho aqui 4 auditores e eu tenho aqui 6 analistas. Então, eu tenho no total 10 pessoas envolvidas, então é uma combinação onde você vai selecionar 10 pessoas, ó, tá aqui. Então 10 pessoas a ser selecionadas e ela pediu, o comando da questão pediu para selecionar 3. Então é uma combinação de 10 onde eu vou selecionar 3. A ordem de selecionar não importa, por isso que é combinação. Então o T tem que fazer essa combinação. Combinação de 10, selecionar 3. Aqui no nosso canal também tem vídeo ensinando a como calcular combinação sem fórmula. Para calcular essa combinação, basta eu pegar o número 10 e multiplicar 3 vezes subtraindo 1. Faria 10 vezes 9 vezes 8. 3 números. A partir do 10, eu faço uma multiplicação sucessiva, sempre subtraindo 1. Embaixo, se a combinação, vai ter uma divisão. Embaixo, no denominador, eu tenho aqui fatorial de 3. Eu vou ter 3 números em cima e 3 números embaixo. Ó. Se você observar, eu tenho 3 números em cima. Esses 3 de cima, exatamente pegando 10, multiplicando vezes 9 vezes 8. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Dá para fazer uma simplificação? Dá. O 2 aqui, né? 2 vezes 1 é 2. Dá para fazer uma simplificação com 8, que vai dar 4. E o 3, ó, dá para fazer uma simplificação com 9. O 3, fazendo essa divisão por 9, eu encontro 3. 9 dividido por 3, eu tenho 3. Agora ficou uma multiplicação. 10 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12, vezes 10, 120. Então, encontrei aqui meu espaço amostral. Quantidade total. O T já sei que é 120. Quem é que vai ser meu O? O meu O aqui vai ser exatamente a condição suficiente aqui para criar esse grupo. O grupo tem que ter 2 analistas.
Eu tenho que fazer uma combinação relacionada a analista e eu tenho que fazer uma combinação relacionada aos auditores. Então serão duas combinações. Combinação de analista. Tenho que verificar quantos analistas tem. Eu tenho aqui a quantidade de 6 analistas. Então observa que é uma combinação de 6. E eu vou selecionar quanto? Vai ser selecionar 2. Multiplicado, isso aqui é muito importante, ó, é uma multiplicação porque eu quero 3, pelo princípio fundamental da contagem, é analista e auditor, por isso que eu vou multiplicar. A pergunta é, combinação de quantos? Quantos auditores o comando da questão te deu? Te deu 4. Quero selecionar quantos? Quero selecionar só um, então é uma combinação de 4 e eu vou selecionar um. Agora ficou tranquilo, ó, vou fazer esse cálculo aqui embaixo, trazendo para cá o cálculo da combinação de 6 selecionar 2. É 6 vezes 5 dividido por 2. Ou 2 vezes 1, né? Dá para fazer aqui. Multiplicado toda vez que eu quero fazer um cálculo de combinação que a parte escolhida que vai ser selecionada é 1, o valor da combinação é 4. É o maior deles. Aqui o maior é 4. Então seria essa multiplicação vezes 4. Faria lá, né? Dá para simplificar aqui ou faço direto. C vezes 5 daria um total de 30. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 eu tenho 15. Ou seja, meu O seria exatamente uma multiplicação de 15 vezes 4. 15 vezes 4 eu tenho um total de 60. Se eu tenho o O e eu tenho o T, observa lá. Meu O deu 60 e meu T ele deu 120. Cálculo da probabilidade é uma razão, uma divisão. Ficou fácil agora porque eu tenho 60 dividido por 120. Tenho aqui 60 e vou dividir por 120. Olha as alternativas. As alternativas estão em formato decimal. Se está em formato decimal, dá para fazer uma simplificação aqui. Ó. Você corta esse zero com esse outro zero, simplifiquei. E agora, se você observar, eu tenho um 6 em cima e tenho um 12 embaixo. São múltiplos em si. Dá para simplificar em cima por 6, aqui vai ser 1, observa que o resultado vai ser 1, e embaixo 12 por 6 vai dar 2. O resultado é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, ó, é metade. Fazendo essa divisão, 1 sobre 2, meio. Fazendo análise em número decimal, é 0,5. Você teria que procurar nas alternativas aquela que tinha 0,5. Encontramos como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. Mais uma questão. Questão agora da Fundep, né? Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Olha o que disse. Em um dia de trabalho, um batalhão de bombeiros dispunha de 2 mulheres. Te deu um grupo aqui é de mulheres. E 4 homens. Deu aqui a quantidade de homens. Para atendimento ao público. Nesse dia, eles foram chamados para uma emergência. E formaram uma equipe, tá aqui, formaram uma equipe. O acaso de 3 pessoas, dentre as 6 disponíveis. Padrão, tranquilo. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade de que essa equipe seja formada por uma mulher e 2 homens? Tá aqui. Probabilidade envolvendo grupo de pessoas, né? Grupos de pessoas. Eu tenho aqui um grupo de mulheres e eu tenho um grupo de homens. E eu quero selecionar 3 dessas pessoas de forma que uma seja mulher e o outro, ó, os 2 sejam homens. Como é que vai funcionar, professor? Novamente, se é probabilidade, já sabemos que probabilidade é uma razão, é uma divisão. Aquilo que eu quero que ocorra dividido pelo total de possibilidade. Então eu tenho que procurar o O e tenho que procurar o T. Então vou em busca aqui do O e vou em busca também do T. Tenho que achar, porque é só substituir. Se você encontrar aqui o O, você coloca na partezinha da minha fração, que é meu evento. Já se eu encontrar o T, isso aqui é meu espaço amostral total de possibilidade, para a condição que foi dada no comando da questão. Então vamos lá. Observe que essa equipe será formada por uma mulher, colocando aqui, ó, e também eu tenho 2 homens. Sempre você coloca os tracinhos para representar. Eu tenho aqui, primeira, mulher. E os 2, ó, do meio e o último é homem. Colocando aqui. Pergunta, olha só. Eu tenho que encontrar o total. Você vai fazer uma combinação. Todas elas, tanto no O como no T, é combinação.
O T é uma combinação. Ó. A combinação é de todo mundo, é de todos envolvidos no comando da questão. A pergunta é, quantas pessoas tem envolvidas no comando da questão? Tenho 2 mulheres e eu tenho 4 homens. Somando 2 mais o 4, isso aqui eu vou ter 6 pessoas envolvidas. Tá aqui, 6 pessoas envolvidas. Então é uma combinação de 6, aonde eu vou selecionar quanto? O comando da questão vai te dar. Eu quero selecionar 3. Se fosse 4, colocaria 4. Se fosse 5, selecionaria 5. Como pediu para selecionar 3, é uma combinação de 6, selecionar 3. Vamos fazer esse cálculo logo, trazendo para cá. Combinação de 6 selecionar 3. Vou ter 3 números em cima, a partir do 6, fazendo uma multiplicação sucessiva, sempre menos 1. Eu começo do 6 e faço a multiplicação, vezes 5, vezes 4. Eu paro aqui no 4 porque ele disse que é 3 pessoas envolvidas. Está aqui, 3 pessoas envolvidas. Na parte de baixo, 3 fatorial. É 3, 2 e 1. Sempre multiplicando. 3 vezes 2 vezes 1. Olha agora, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 é 6 na parte de baixo e eu tenho 6 na parte de cima. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Sobrou só uma multiplicação. 5 vezes 4. Quanto é 5 vezes 4? Tem um total de 20. Então, já achei aqui a quantidade total, meu espaço amostral. O total é 20. Perfeito. E agora, para formar o O. Como é que eu faço para formar o O? Observe que os grupos que vai ser selecionado estão divididos. Então, eu tenho que fazer uma combinação específica para mulher. Quantas mulheres eu tenho no total? Tenho 2 mulheres. Quantas eu quero selecionar? Quero selecionar só uma. Então, é uma combinação de 2 e eu vou selecionar 1. Multiplicado, ó, porque o grupo é formado por homem e mulher. São uma mulher e, essa ideia do E, dentro da análise combinatória, é uma multiplicação. Ó. É uma multiplicação, eu vou multiplicar. A combinação de homens. Pergunta, quantos homens eu tenho no total? Tenho 4 homens. Quero selecionar quantos? Quero selecionar 2. Então, é uma combinação de 4 para selecionar 2. Vamos fazer esse cálculo. Toda vez que for para selecionar um, ó, você vai olhar para o maior deles. Então, a combinação de 2, selecionar 1, eu já sei que é 2. E agora ficou a combinação de 4, selecionar 2. A combinação de 4, selecionar 2 é 4 vezes 3 dividido ó, por 2 fatorial. Sempre a partezinha aqui que eu quero selecionar vem para o denominador em formato de fatorial. Então, 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Tenho essa multiplicação. 4 vezes 3, 12. Quando eu faço a divisão por 2, vai dar 6. Então, seria 2 dessa multiplicação multiplicado por 6. Ó. 2 vezes 6, você vai encontrar aqui que é 12. Esse 12 é exatamente o meu O. É o meu O que eu encontrei. Aquilo que eu quero que ocorra, que é uma mulher e 2 homens. Agora ficou fácil. Ó. Ficou fácil porque eu já tenho aqui o valor do O e eu tenho o valor do T. O O é 12 e o T ó, é 20. Vou substituir. Vou só substituir para chegar ao resultado. Então, o O ele te deu que é 12 e o T ele deu que é 20. Olha as alternativas. As alternativas estão no formato percentual. Então, nossa missão era transformar essa minha fração em porcentagem. Como é que eu faço? Basta transformar esse denominador em 100. Pergunta, quanto é que eu tenho que multiplicar por 20 para dar o denominador 100? Perfeito, você tem que multiplicar exatamente por 5. Ó. Se eu multiplicar 20 por 5, esse resultado, o denominador vai dar 100. Então, a minha multiplicação, tanto em cima como embaixo, pelo mesmo número, não altera o resultado. Então, eu teria que fazer 12 vezes 5. 12 vezes 5 eu tinha um total de 60, colocando aqui. E 20 vezes 5 eu tenho um total de 100. Coloquei aqui, 100. Pergunta, 60 sobre 100, quantos por cento é? 60% era a resposta para essa questão. Você teria que procurar nas alternativas onde tinha lá 60%. 60%, resposta correta, letra D. Mais uma questão. Questão agora da banca UPNET e a UPE. Prova aplicada aí a Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco. Olha o que diz. Dos 10 médicos habilitados para primeiros socorros. Então, já te deu aqui a quantidade de médicos. A quantidade de médicos tem um total de 10.
São 6 homens, tá aqui, 6 são homens e eu tenho 4 mulheres. 6 homens e 4 mulheres. Para montar uma equipe, olha só, é um grupo, né? Uma equipe de 3 médicos sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade, novamente, de os sorteados serem do mesmo sexo? Então, novamente, é uma questão que vai envolver grupo de pessoas e também probabilidade. Já sabemos que probabilidade é uma razão, é uma divisão daquilo que eu quero que ocorra, dividido pelo total de possibilidade. Nossa missão é encontrar o O e também encontrar o T. Justamente fazer esse cálculo, encontrar o O e também encontrar o T. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou em busca do meu T. Olha lá o T. O T é uma combinação. Eu tenho que fazer uma combinação de 10 pessoas e agora eu quero selecionar 3. Então é uma combinação de 10 e vou selecionar 3. Novamente, combinação de 10 e eu vou selecionar 3. Isso é bem tranquilo porque a gente já fez. Combinação de 10 selecionar 3 é 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é uma multiplicação de 10 vezes 9 vezes 8 dividido aqui por 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar? Dá para fazer uma simplificação. O 9 com o 3 ele vai dar 3. E aqui 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1, 2. E eu faço a divisão aqui com 8. Quanto é 8 dividido por 2? Vou ter 4. Então era uma multiplicação. 10 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 3 aqui vai dar 12. 12 vezes 10 eu tenho um total de 120. Está aqui o total de 120. E agora eu vou em busca do O. Muita atenção aqui no O. O O ele quer selecionar 3 médicos que sejam do mesmo sexo. Fazendo aqui, ó. Então eu teria que fazer 3 para ser selecionado. E observa, quando ele te diz lá do mesmo sexo, você vai perceber que eu tenho duas possibilidades. Porque o comando da questão ele te deu homem e mulher, né? Te deu aqui a quantidade de 6 homens e 4 mulheres. Então quando ele fala o mesmo sexo, é porque eu vou ter lá um grupo formado por médicos mulheres ou o grupo formado por médicos homens. Tá aqui, homens e mulheres. Observe que eu tenho que fazer duas combinações. Tá aqui a combinação das mulheres e eu tenho que fazer uma combinação dos homens. E muito importante, ó, quando ele fala lá relacionado ao mesmo sexo, ou será mulheres ou será homem, e isso dentro da análise combinatória trabalha com o princípio aditivo, né? Eu tenho que somar. Então será uma combinação a quantidade de mulheres. Quantas mulheres eu tenho? Tenho aqui 4. Então será 4 e eu vou selecionar 3. Combinação de 4, selecionar 3. Para ser homens, quantos homens eu tenho? Eu tenho aqui 6 homens, combinação de 6 e eu vou selecionar 3. Fazendo esse cálculo, toda vez que a combinação for um número a menos, aqui está 4, menos 1 é 3, o seu cálculo da combinação aqui é o maior deles, é 4. Então eu tenho aqui o valor 4. E agora, fazendo o cálculo dessa combinação, é 6 vezes 5 vezes 4 e eu vou fazer dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, observa que eu tenho um 6. Eu tenho um 6 em cima e eu tenho um 6 embaixo. Tá? Que dá para simplificar. 3 vezes 2 vezes 1 é 6 e eu tenho esse 6. Ficou só essa multiplicação. Ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4 eu tenho 20. Então eu tinha aqui 4, só mulher, mais 20, os 3 sendo homem. Total, 4 mais 20. 4 mais 20 eu tenho um total de 24. Quem é esse 24? Esse 24 é exatamente aquilo que o comando quer que aconteça a probabilidade. É o O. E agora ficou fácil, né? Porque eu tenho a quantidade de 24, meu O, e eu tenho 120, que é o total de possibilidade. Trazendo para cá o 24, trazendo para cá o 120. Tenho 24 e eu tenho 120. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma simplificação. Ó. Vou fazer aqui uma simplificação. Porque o valor aqui está no formato aqui de porcentagem, está em percentual. Observa lá que 24 dá para simplificar pelo 12. Então, fazendo essa simplificação, 24 simplificado por 12, eu vou encontrar um total de 2. Fazendo essa simplificação,
24 por 12, 2. E aqui, ó, 120 por 12 eu tenho 10. Novamente, eu estou no formato percentual. Qual é o número que eu tenho que multiplicar para dar o denominador 100? Multiplique por 10. Ó. Multiplique em cima e embaixo por 10. Vou até mudar de cor aqui, botar na cor azul. Colocando aqui na cor azul. Eu tenho aqui multiplicando em cima e embaixo por 10. Eu já deixo no formato percentual. Vai ficar 2 vezes 10 é 20. 10 vezes 10 é 100. Então é 20 sobre 100. Se você observar, você teria que procurar nas alternativas onde tinha lá 20%. 20 por 100 é 20%. Então, para essa questão, teríamos como resposta correta a alternativa letra D. Questão número 4. Olha só o que vai dizer a questão de número 4. Questão agora da banca FGV. Tem lá duas irmãs, né? Tem um Júlia e tem um Laura. Tá aqui as duas irmãs, Júlia e Laura. São irmãs e faz parte de um grupo de 5 meninas. Então, novamente, vou trabalhar com grupos aqui envolvendo probabilidade. Desse grupo, 3 serão sorteadas para um passeio. Tá aqui, das 5 meninas, vou selecionar 3 para esses passeios. Qual é a probabilidade de que uma das irmãs seja sorteada? Tá aqui, uma das irmãs seja sorteada e a outra não seja sorteada. Novamente, é uma questão envolvendo probabilidade dentro de grupo de pessoas. Probabilidade já sabemos que é uma razão, é uma divisão, é aquele evento dividido pelo espaço amostral. Então, eu tenho que calcular através da regra do pote. Tá aqui, o O é meu evento e aqui é meu espaço amostral. Tem um O e tem um T. Então, temos que buscar quem é o O e temos que encontrar quem é o T. O T é bem de boa, bem tranquilo, porque observa lá que é uma combinação. Tem 5 pessoas, 5 meninas e vou selecionar 3. Isso aqui é a quantidade total de possibilidade. É meu espaço amostral. Tá aqui, combinação de 5 e vou selecionar 3. Vamos fazer esse cálculo logo. Já sabemos que o cálculo de combinação é feito através de uma divisão, através de uma razão. Esse 5 eu vou multiplicar 3 vezes, ó, sempre subtraindo 1. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, né? 5 vezes 4 vezes 3. 3 números em cima e 3 números embaixo, ó, que é o fatorial de 3. Então vem 3 vezes 2 vezes 1. Dá para cortar esse 3 com esse 3, dá para fazer uma simplificação. Eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, então eu faço essa divisão. Tenho 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, dá para simplificar com 4. Então 2 vezes 1 dá para fazer essa simplificação com 4, que vai dar 2. Ficou agora 5 vezes 2, ó. Só sobrou fazer essa multiplicação. 5 vezes 2, eu encontro aqui um total de 10. Já sei que meu espaço amostral, tudo que vai acontecer formando essas 3 pessoas, essas 3 meninas do grupo de 5, né? De 3 aqui, onde eu tenho que escolher num grupo de 5 pessoas, eu tenho 10 maneiras de representar. Perfeito. E agora vamos para encontrar o O. O O, eu tenho aqui que escolher 3 meninas. Tá aqui a primeira, a segunda e a terceira. São 3. Aqui eu vou multiplicar. É a primeira, a segunda e a terceira. São uma multiplicação. Aqui, ó, observa que eu vou selecionar uma irmã. Está dizendo que a probabilidade é para selecionar uma irmã e a outra não seja selecionada. Então, observa que essa primeira pessoa que será selecionada, eu posso considerar que é a irmã. E essa outra pessoa aqui, ó, que eu vou selecionar, vamos colocar não ir. Vamos dizer que não é irmã. Então, aqui é não ir. Não irmã, e aqui também não irmã. Colocar aqui para dizer que não pode ser a irmã. Se eu selecionar uma irmã logo aqui de início para ser a primeira pessoa, a outra ela não pode mais fazer parte das 3 que serão selecionadas, ou das 2 que faltam aqui para ser selecionada. Novamente envolvendo um grupo de pessoas, aonde eu tenho que fazer uma combinação envolvendo as irmãs e uma combinação agora sem ser as irmãs. Então, para selecionar uma irmã, é uma combinação. Quantas irmãs eu tenho no total? O comando da questão te deu aqui que eu tenho 2 irmãs. Ó. Tenho Júlia e tenho Laura. Tenho 2 pessoas aqui que são irmãs. Então, é uma combinação de 2 e eu quero selecionar uma. Já selecionei uma. Essa irmã que foi selecionada aqui, observe que a outra não faz mais parte
daquelas duas que serão selecionadas. Se eu tenho um total de 5 e duas é irmã e uma já foi selecionada, nessa próxima combinação que eu vou fazer é simplesmente sem ser irmã. Se duas são irmã, no total de 5, eu tenho 3 que não é irmã. Então é uma multiplicação de uma combinação, as outras duas sem ser irmã. Sem ser irmã, tem um total de 3. Tem um total de 3 e agora eu quero selecionar duas. 3, selecionar duas. Agora ficou tranquilo porque aqui eu tenho as propriedades de combinação. Aonde tiver o número 1, toda vez que você quer calcular uma combinação e eu tenho aqui o número 1, sempre será o maior deles. Sempre será o número aqui que ele te der, a quantidade do grupo, o maior deles. Então a combinação de 2 selecionar 1 é o próprio 2. E aqui a combinação de 3 selecionar 2, toda vez que for 1 a menos, o cálculo de combinação, isso é propriedade da combinação, eu tenho lá 3 selecionar 2, isso é o maior deles. Eu tenho aqui 3, então seria 2 vezes 3. 2 vezes 3 eu tenho um total de 6. Então o O eu encontrei. Se eu tenho um O e eu tenho aí meu valor do T, que é meu espaço amostral, ficou fácil, porque é só substituir. Então será lá 6, que é o O, dividido por quanto? Então lá o meu T é 10. Então é 6 sobre 10. Novamente, o cálculo está no formato de porcentagem. Você tem que pensar no número que esse denominador vire 100. Multiplique por quanto? Multiplique por 10. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, não altera o resultado. 6 vezes 10, eu vou ter um total de 60. E 10 vezes 10 eu tenho um total de 100. 60 sobre 100 é 60%? É exatamente 60%. Você teria que procurar na alternativa onde tinha aqui 60%. 60% encontramos como resposta para essa questão a alternativa letra C. Questão número 5. Última questão desse assunto envolvendo a probabilidade junto com combinação. Banca IBFC. Olha só o que a banca cobrou. Em uma empresa trabalha 10 pessoas. Já sei que tem um grupo de 10 pessoas. Grupo de 10 pessoas, sendo que duas são parentes. Agora entendeu aqui. Não disse que eram necessariamente irmãs ou algum outro tipo, né? Mas aqui disse que ficou claro que as duas são parentes. Um total de 10 pessoas. O chefe resolve separar ao acaso os integrantes dos grupos de trabalho em dois grupos. Então, questão agora não mais com um grupo só. Vou colocar dois grupos. De 5 funcionários cada. Tá aqui. Aí vai perguntar, qual é a probabilidade dos dois parentes trabalharem juntos? Novamente, já sabemos que se eu quero trabalhar com probabilidade, o cálculo de probabilidade sempre será uma razão. Isso aqui é bem tranquilo, bem de boa. Aqui eu tenho que encontrar meu O, que é meu evento, e meu espaço amostral, que é o T. Então eu teria que procurar o O e eu teria que procurar o T, trazendo para cá o O e o T. Vamos montar esse grupo para a gente entender. O grupo lá ele diz que tem 10 pessoas e eu quero separar exatamente em dois grupos de 5 funcionários. Então vou fazer o grupo 1 e o grupo 2. Fazendo aqui, aqui vai ter 5 pessoas, eu vou chamar de grupo 1. E aqui eu vou ter mais 5, que é o grupo 2. Tá aqui. Grupo 1, vou chamar de G1. Chamar todo mundo que está nesse grupo aqui G1. Então, o G1, grupo 1. E aqui, o G2. O G2. Novamente, para você não cair aqui na pergunta, você vai somar ou multiplicar. Os grupos aqui são dois, o primeiro e o segundo. Então, aqui eu multiplico o primeiro grupo com o segundo grupo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou em busca do total. O total é uma combinação. Uma combinação. Quantas pessoas eu tenho no meu total? Você vai perceber que eu tenho 10 pessoas. Então, é uma combinação de 10. E observa, muita atenção aqui, que eu quero formar em 5 pessoas cada grupo. Então, é uma combinação de 10, onde eu vou selecionar 5 pessoas para o primeiro grupo. Não vou colocar a probabilidade de 10 selecionar 5. Apenas, né? Eu tenho que calcular a probabilidade ou a combinação de 10 selecionar 5. E depois que eu selecionar de 10 pessoas 5 para o primeiro grupo, observe que eu tenho que pegar a quantidade total para o segundo grupo. Então, eu tinha de início 10 pessoas, já selecionei 5. E agora eu tenho que fazer a combinação
do restante, que também é para selecionar 5. Se eu tinha 10, já selecionei 5, faltou quanto? 5. Então é uma combinação de 5. A pergunta é, quantos serão selecionados agora? 5. Então, combinação de 5 selecionar 5 é justamente 5 e 5. Perfeito. Agora vamos fazer o cálculo. Faz primeiro aqui a combinação de 10 selecionar 5. Fazendo aqui a combinação de 10 selecionar 5. Vamos em busca do meu T. 10 selecionar 5, você pode fazer uma multiplicação e uma divisão, onde a partir do 10 eu multiplico ele sucessivamente, subtraindo 1 5 vezes. Então é 10, colocando aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então a multiplicação é 5 números. Ó. Então eu tenho aqui exatamente 5 números. Peguei lá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Embaixo, no denominador, eu venho exatamente o fatorial de 5. Então, eu tenho aqui fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tem que simplificar? Tem. Você poderia multiplicar todos esses números aqui e depois fazer uma divisão por 120, ó, porque 5 fatorial é 120. Para não ficar aqui uma divisão muito grande, você pode ir cortando aquilo que você sabe. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 já sei que é 6. Ó. Então, já elimino com esse 6. Dá para fazer a simplificação ou divisão, né? O 10 por 5. Ó. Quanto é 10 dividido por 5? Eu tenho aqui um total de 2. Ok. 10 dividido por 5, 2. Eu tenho um 8 ó, com 4. O 8, quando eu faço a divisão com 4, ou simplificando com 4, eu também tenho 2. Conclusão, eu tenho aqui 2 vezes 9, eu tenho 18, vou deixar aqui ó, esse cálculo, eu tenho 2 vezes 9, eu tenho 18, e eu tenho aqui 2 vezes 7, então seria 18 vezes 14, porque 7 vezes 2, 14. Eu tenho aqui, poderia fazer também, né, 2 vezes 2, 4, e multiplicar aqui 9 vezes 7, encontraria o mesmo resultado. Orientação, deixe esse número aqui, mas caso você queira fazer 18 vezes 17, você vai encontrar 252. Ele vai te dar um trabalho no final para simplificar, porque o cálculo nas alternativas é uma fração irredutível. Então, observa quando eu chegar aqui eu encontrar o OR, quando eu encontrar o OR, eu vou fazer uma simplificação. E é melhor trabalhar com esses números. Ó. Eu tenho 18 e eu tenho 14. É a parte de baixo do meu denominador. Vou em busca do O, depois é só simplificar. O que for por 9, por exemplo, 18 é por 9, e o que for por 7, 14 é por 7. Ou se for por 2, ó, dá para fazer. Tanto 18 como 14 é por 2. Dá para fazer essa simplificação. Perfeito. Encontrei aqui meu T. Agora, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar exatamente a probabilidade que ele quer que aconteça, porque meu O sempre virá depois da palavra probabilidade. Ó. A probabilidade dos dois parentes trabalharem juntos. Então, eu vou colocar na condição que ele te deu, comando a questão te deu, que os parentes eles devem trabalhar juntos. O que é que eu vou fazer? Colocar aqui os parentes. Ó. Vamos dizer que aqui é o parente número 1 e aqui é o parente número 2. Vamos imaginar que esses dois parentes vão trabalhar junto no grupo 1. Já quero dizer para vocês, quando ele diz trabalhar junto, ou os dois parentes vão trabalhar no grupo 1, ou os dois parentes ele vai trabalhar no grupo 2. Tem duas condições? Tem duas condições. Então, no final, eu vou ter que fazer uma multiplicação por 2. Ó. Vou ter que fazer uma multiplicação por 2 porque eu tenho duas possibilidades. Colocando aqui o P1, parente 1, parente 2, no grupo número 1. Quando eu venho na ideia do ou, aí eu vou ter que somar. Quando eu somo, é só multiplicar. Basta eu calcular, colocando aqui os dois parentes no grupo 1 e no final multiplicar por 2, que eu já faço a condição do parente 1, o parente 2 está no grupo 2. Perfeito. Então vamos calcular. Quando eu coloco o parente 1 e o parente 2 já no grupo 1, eles são fixos. Ó. Ele não vai fazer mais parte da minha combinação. Então eu quero fazer aqui a combinação do grupo número 1. Eu tinha 10 pessoas, já sei que o parente 1 e o parente 2, ele faz parte do grupo 1. Então, agora não será mais 10, porque os dois eu já tirei. Então, quando eu tenho lá 10, subtraio 2, tirando aqui ó, desse total de 10 pessoas, tirando os dois parentes, a minha combinação que eu vou fazer é exatamente com 8 pessoas. Ó. É uma combinação de 8.
E observa, quantos eu terei que selecionar agora, sem ser os dois parentes, para completar o grupo de 5 pessoas. Se eu tinha um total de 5 pessoas, terei 2, agora eu fiquei 3. Então é uma combinação de 8, onde eu vou selecionar 3. Multiplicado, ó, multiplicado. Agora também é uma combinação para o segundo grupo, para o grupo 2. Eu tinha duas pessoas que são parentes, já terei, e terei 3 pessoas aqui, ó, que é para completar o grupo de número 1. Se eu tinha um total de 5 pessoas das 10, já formei o grupo 1, quantas sobraram para o grupo 2? Exatamente, 5 pessoas. Se eu tenho 5 pessoas aqui e eu quero selecionar exatamente 5, é uma combinação de 5, onde eu vou selecionar 5. Agora ficou tranquilo porque eu tenho que calcular aqui a combinação de 8, selecionar 3. Combinação de 8, selecionar 3 é 8 vezes 7 vezes 6, dividido exatamente por 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui é uma divisão. 3 vezes 2 vezes 1. A combinação de 5, selecionar 5, toda vez que for igual o cálculo da combinação, isso é 1. Isso aqui é o número 1. Trazendo para cá, observa que eu posso simplificar. Vou fazer essa simplificação. Eu tenho lá 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E eu tenho 6 em cima. 6 em cima eu posso dividir ou simplificar pelo denominador. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E eu tenho 6 em cima. Cortei, eliminei. E agora ficou tranquilo. Se você observar, só restou para mim 8 vezes 7. Posso colocar logo 56. Posso colocar 56. Posso colocar 56. Porque 8 vezes 7 é 56. Mas se eu quiser, eu posso deixar ela conforme eu coloquei aqui, porque eu vou precisar fazer uma simplificação. Então vou deixar aqui o 8 e o 7, porque o 8 e o 7 é exatamente meu O. Eu observo que eu tenho um 7 que dá para simplificar por 14. Então, ao invés de eu fazer essa multiplicação aqui encontrar 56, para mim é mais viável deixar aqui o O ele seja 8 vezes 7. Deixa aqui 8 vezes 7. Lembrando que a possibilidade que eu encontrei aqui, que é o 56, 8 vezes 7, é apenas colocando o parente 1 e o parente 2 no grupo 1. Como eu quero colocar o parente 1 e o parente 2 no grupo 2, ele também vai dar 8 vezes 7. Então, para eu encontrar a segunda possibilidade, colocando o parente 1 e o parente 2 no grupo 2, eu preciso multiplicar por 2. Preciso multiplicar por 2. Então, esse 2 veio exatamente porque o parente de número, o parente 1 e o parente 2, ele pode vir aqui para o grupo número 2. É esse cálculozinho. Vou fazer aqui novamente apertado. Então, eu teria ali o grupo 1 formado por 5 pessoas. O grupo 1 ele é formado por 5 pessoas, colocar aqui apertado. E o grupo 2 também com 5 pessoas. O que eu calculei aqui foi colocar o P1 e o P2 no grupo 1. Agora, se você observar, eu vou colocar no grupo 2, que aqui está o grupo 1 e aqui está o grupo 2. O grupo 1, observe que agora não terá os parentes, o parente vai ser no grupo 2, então tem aqui o P1 e o P2. Se você fizer o cálculo de combinação, vai dar o mesmo. Observa lá, esse tipo de questão eu começo para aquele grupo que ele te deu. Ele te deu aqui, P1 e P2. Então será uma combinação de 8 selecionar 3. É uma combinação de 8 selecionar 3. Quando eu selecionar, vai dar exatamente o mesmo cálculo que eu achei. Depois, quando eu encontrar essa combinação, sobra 5 para selecionar 5, que também vai dar 1. Conclusão, esse cálculo que você vai fazer aqui é desnecessário. Você está fazendo aqui um cálculo onde é desnecessário, basta fazer apenas um. Quando você fazer um cálculo da possibilidade do OU, é porque eu tenho aqui para trabalhar no grupo 1 e também no grupo 2, aí por isso que eu vou multiplicar por 2. Tenho duas possibilidades, então é 2 multiplicado por 8 vezes 7. Então pegando aqui o 8 vezes 7, e agora ficou fácil. Poderia colocar aqui, né? Colocar o 8 vezes 7, 56 e multiplicar por 2. No final você ia fazer uma simplificação enorme, né? Que daria 112. Seria 112, fazendo aqui, a multiplicação 8 vezes 14 era 252. Seria 112, até se você quer testar aí, vou até deixar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês essa multiplicação e eu vou deixar também essa multiplicação. Se você multiplicar, você vai encontrar isso. O O é 112,
E o meu t vai ser exatamente 252. Isso que eu estou dizendo, isso que eu quero deixar para vocês. O método da simplificação evita você desgastar na hora que for fazer a sua simplificação para chegar à resposta. A resposta é essa, tá correto, é 112 dividido por 252. Mas olha lá nas alternativas, que é lá uma fração irredutível. Como que é uma fração irredutível? Observe que eu tinha que fazer aqui o máximo de divisão até chegar na resposta correta. Começava aqui por 2 e observar lá, se fosse por 2 novamente, ia ter que ir reduzindo. Então, a orientação, toda vez que tiver um cálculo grande para você fazer, deixe indicado, porque é mais fácil você fazer a sua simplificação. Padrão, trazendo para cá. Quem é o O, professor? O O, eu disse lá que é 2 vezes 8 vezes 7. Trouxe para cá. 2 vezes 8 vezes 7. Quem é o T? O T ali encontrei que é 18 vezes 14. Que eu poderia até pegar aqui também. Ó. É 2 vezes 2 vezes 9 vezes 7. Poderia colocar aqui, ficaria até mais fácil ainda, né? Mas eu vou colocar o 18. Já que está ali 18, ó. Coloca lá 18 vezes 14. Estou vendo que tanto o valor 18 como o valor 14, eu tenho números ó, que dá para simplificar. Por exemplo, o 14 ele é múltiplo aqui ó, de 7, então dá para fazer a simplificação. O 7 por 7 é 1 e o 14 ó, por 7 dá 2. Então já fiz essa divisão, fiz essa simplificação. Eu tenho aqui ó, o 2 e eu tenho relacionado ao 2. Ó. Dá para colocar aqui o 2 com 2, eu vou simplificar. Tem um 2 em cima e um 2 embaixo. Foi embora. Só sobrou agora ó, o 8 e o 18. Dá por 2? Dá por 2. Vou fazer o 8 por 2, observa lá que vai dar 4. Então aqui embaixo, a partezinha de cima vai dar 4. E a parte de baixo, ó, por 2, vai dar 9. Quando eu faço essa simplificação, trazendo para cá, não consigo agora mais simplificar. Então você teria que procurar nas alternativas aquela que tinha essa fração irredutível. Qual é o valor da fração irredutível? Tem um total de 4 sobre 9. E 4 sobre 9 você encontraria como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. Com isso, pessoal, concluímos mais essa aula envolvendo aí probabilidade com combinação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, não se esquece, curte nosso vídeo e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.